Bom dia, amados. Graça e paz. Vamos começando mais uma aula da nossa EBD. Entramos agora no mês de setembro, primeiro domingo de setembro. Logo mais após a nossa aula, teremos aí a Santa Ceia com o pastor Cristiano, cada um na sua casa, mas o mais importante é que a gente sabe que estamos unidos em Cristo e somos um corpo só, independente da nossa localização geográfica. Sabemos que a igreja somos nós e não as paredes de um templo, né? Então é isso que vamos celebrar logo mais e graças a Deus, né? Porque Ele tem feito com que, apesar de tudo que tem acontecido aí fora, essa fase tão difícil que a humanidade inteira está passando, a nossa fé tem ficado firme nele, né? Que cada dia seja mais desse jeito, que a gente consiga se aproximar mais dele, estar mais disposto a fazer com que a vontade dele seja o que prevaleça sempre nas nossas vidas. Hoje vamos começar uma revista nova, a nossa revista a respeito de oração, né? A doutrina bíblica da oração. E aqui na nossa revista nessa revista, né, a gente vai começar a falar a respeito da doutrina bíblica de oração, vamos meditar, né, a respeito do significado da oração na vida do crente, vamos estudar o contexto bíblico, né, de várias orações que pessoas, né, da Bíblia fizeram e as origens, né, das doutrinas, apontando para a eficácia de como até hoje, né, na vida do crente isso é tão importante, né? Começando na nossa primeira aula, o tema vai ser o que é oração. E o texto bíblico usado aqui está variado. Eu mandei a imagem para os irmãos lá no grupo do WhatsApp da igreja. Então tem Mateus, tem um pouquinho de Marcos, tem Salmo. Aqui vai variando um pouco conforme o assunto que a autora vai falando, né? O texto áureo vai estar lá em Marcos 1,35 e diz assim: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. E aqui a gente já entra no primeiro ponto da nossa aula, né? Que o título já nos dá, né, esse gancho aí para a pergunta, né? O que é oração? Se algum colega seu de trabalho, algum familiar que sabe que você é cristão, chegasse e perguntasse para você: puxa, eu tenho uma dúvida, fala para mim a respeito de oração. O que é oração para você? Como funciona? Né? O que você responderia? Como que isso é fechado na sua cabeça? Como que você conseguiria tirar dúvida, né, se alguém viesse te perguntar, né, o que é oração? Bom, você teve um tempinho já para pensar aí, eu vou falar a respeito do que eu penso sobre isso, né, que tentando buscar na Bíblia, né, a verdade sobre isso. Todos os homens já nascem afastados de Deus e pelo pecado não teriam como se aproximar novamente de Deus. Mas Deus veio à Terra, na pessoa de Jesus Cristo, se sacrificou para que a humanidade pudesse ter de novo acesso a Deus. O sacrifício perfeito foi feito através da morte de Jesus Cristo e ele ressuscitou ali no terceiro dia e ascendeu aos céus, depois está à direita do Pai. E esse sacrifício que ele faz com que a gente consiga agora cada um individualmente ter acesso a Deus. Antigamente, antes do sacrifício de Cristo, para as pessoas terem o perdão de Deus ali apaziguado, digamos assim, porque eram os sacrifícios que estavam ali espelhando só, né, o sacrifício perfeito que viria a acontecer, o sumo sacerdote fazia o sacrifício, entrava lá no Santo dos Santos e depois fazia expiação de sangue em cima do povo ali, e então era o único que tinha contato com Deus. Na hora que ele entrava ali numa sala reservada, ele tinha contato com Deus e o resto das pessoas não. Mas a partir do momento que uma pessoa, um pecador, aceita Jesus Cristo, ele começa a ter acesso direto a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e falou está consumado, o véu se rasgou, o véu que onde somente o sumo sacerdote podia entrar para ter contato com Deus, se rasgou de cima a baixo, e agora todas as pessoas que se arrependessem e aceitassem Jesus Cristo teriam acesso
aos santos dos santos de uma maneira simbólica, digamos assim, porque orando e falando em nome de Jesus a gente tem acesso a Deus. Então agora o ser humano consegue falar diretamente com Deus. Isso é a oração. Não porque o ser humano conseguiu isso pela sua própria força, mas porque Deus veio e nos deu esse acesso novamente através de Jesus Cristo. Então a oração é isso. A gente fala e por sermos filhos de Deus, ele consegue nos ouvir através da ponte que é Jesus Cristo, que nos salvou. Agora tudo que a gente, em um momento que você para e ora, Deus está ouvindo o que você está falando para ele, até o que você está pensando. Você não precisa nem falar em voz alta. Pela onisciência de Deus, ele sabe exatamente o que você está pensando, e na sua oração muitas vezes ele já sabe até antes mesmo do que você vai falar, né? Na verdade ele sabe de todas as coisas de uma maneira que fica complicado até para a gente conseguir entender isso, né? Mas muito bem, fazemos a nossa parte, né? Nos colocamos diante de Deus, falando para ele exatamente o que a gente sente, o que a gente precisa, agradecendo. Um momento de oração é um momento de honra e louvor para Deus, porque a gente se prostra diante dele agradecendo por tudo que ele já fez na nossa vida e por sabendo de tudo que ele ainda há de fazer, da promessa que a gente tem de estar junto dele, né, quando acabar a nossa vida aqui. Então a oração seria mais ou menos isso. Imagina, eu acho que ficou muito comprido, né? Se eu fosse explicar isso para alguém, a pessoa ia talvez ficar confusa, não sei. Os irmãos que já conhecem, né, a respeito da Bíblia, com certeza também tem esse ponto de vista que eu tô falando, né? Mas é isso que a gente precisa falar para as pessoas que não conhecem, né? O que seria uma oração para você, né? Para você conceituar numa pequena frase, seria é o momento que eu consigo falar diretamente com Deus, porque Jesus Cristo morreu por mim e agora me deu esse direito de eu conseguir falar diretamente com Deus, né? É mais ou menos essa que é a pequena frase, né? O que tem acontecido muito nos dias de hoje é que as pessoas têm orado pouco e querem agir mais. Por quê? Tem aquela parte de você achar que você tem que colocar a sua fé em ação. Então você tendo fé, mas não tendo obras, não adianta nada. E aí as pessoas tendem a querer passar o cavalo na frente da carroça. Ao contrário, né? A carroça na frente do cavalo. E aí eles vão e acham que não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E vai totalmente sem direção. Por quê? Porque se a obra é de Deus, a partir do momento que você já morreu para você mesmo e agora você pertence a Cristo, você está aqui para ser um servo de Deus, você tem que esperar o momento que Deus vai falar para você fazer, para você ir, para você vir, para você abrir, para você fechar. Então a gente tem que estar em oração com Deus para a gente conseguir ter a sequência de ordens que ele tem para nós, como se fosse um general mesmo falando com o seu exército. Então, olha, vocês vão fazer isso aqui, vocês vão fazer isso, e é uma coisa organizada. E não a gente fazer pela nossa própria vontade. Então a gente tem que buscar a Deus para que a vontade dele venha para prevalecer nas nossas vidas e não a nossas mesmo. Então daí a importância de a gente sempre estar orando, 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 e não achando que você está perdendo tempo. Que foi o que aconteceu com Jesus, no exemplo que eles dão aqui na revista, né? Lá em Marcos 1, 32 e 38, está escrito assim: Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoninhados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te procuram. Jesus lhes respondeu: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também o pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Então aqui dá a entender que os discípulos de Jesus foram atrás dele falando: puxa, tem tanta coisa para fazer e você está aí orando. E Jesus não, ele estava orando porque ele sabia que aquilo ali era a coisa mais importante que ele podia estar fazendo naquele momento, porque ele tinha que pegar a direção de Deus, a direção do Pai dele para o que ele deveria continuar fazendo.
E aí ele já tinha uma resposta, né? Ah, a gente vai para outros lugares agora, porque eu vim para pregar por muitos lugares, então ele sabia que Deus estava direcionando ele para fazer isso. E se a gente não orar para buscar a direção que Deus tem para nós, a tendência é a gente ficar sempre estagnado, né? Então vamos continuar aqui tentando responder essa pergunta, o que é a oração? Mas antes disso, a revista aqui nos dá algumas dicas do que isso não é, porque muitas vezes você consegue, fazendo ali uma engenharia reversa, digamos assim, né? Você conseguir entender o que não é para você conseguir fixar bem o que realmente é. Orar não é um meio para se fazer negócios com Deus. As pessoas têm a mania de começar a orar para barganhar com Deus, né? Falar, oh Deus, se o Senhor me der isso, eu vou ser bonzinho. É muito da cultura humana isso, né? Achar que, oh Senhor amado, se você me der um carro novo, eu vou perdoar o meu irmão ou alguma coisa do tipo, querendo trocar com Deus, como se Deus precisasse de qualquer coisa que nós fizéssemos, né? Mas não, né? A gente faz as coisas porque Deus já nos deu a salvação, né? Porque Ele já nos redimiu, porque Ele já nos transformou, né, em novas criaturas, agora filhos dele, né? Não mais criaturas apenas. Então a gente faz as coisas para Deus e vai estar sempre orando, pedindo a direção dele, para que a gente possa fazer com que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. E não essa mania de querer orar para trocar, falar, ô Senhor, faz isso para mim que eu vou fazer isso para você. Imagina se querer medir força com Deus, como se ele precisasse de alguma coisa, né, que a gente possa fazer para ele, né? Uma outra coisa que oração também não é, uma relação utilitária com Deus. Quando a gente vai orar, tem que ser sempre a primeira coisa, como estou tentando falar aqui, de que você pede para Deus te dar orientação de para onde você deve ir. E assim as coisas vão ser abençoadas que você vai fazer. E as pessoas vão por elas mesmas, e aí quando chega numa situação ali que não tem saída, que está bem difícil, agora não tem jeito, a gente vai ter que orar. Mas não, a gente tem que orar antes para pedir a direção de Deus e não orar depois que as coisas já aconteceram. E as pessoas que oram só no final, quando já está em um momento bem difícil e complicado, são as mesmas que depois que sair daquele momento já não vai estar mais orando, porque não tem aquela vida de comunhão, de oração, de sempre estar querendo buscar saber o que Deus tem para ela, né? A pessoa vai estar ali como se Deus fosse uma coisa que ela pode ligar e desligar, né? Eu preciso de Deus agora, então eu ligo aqui, faço o que eu preciso, já não preciso mais, desligo. E tá querendo sempre ela tá na frente no poder das coisas. Quando não, a gente tem que saber que a gente sempre tem que estar um passo atrás para Jesus Cristo ir na frente e a gente ir seguindo Ele, né? Só dessa maneira para que a gente consiga seguir os passos dele realmente, né? Não você na frente falar, Jesus, agora é por aqui, Jesus, agora é por aqui. Como que você vai saber a direção, né? A gente tem que seguir o que Deus tem para nós, né? E não achar que a gente vai e depois Deus vai arrumar as coisas que a gente fez e se deu mal por nossa própria culpa, né? Uma outra coisa que oração também não é um ritual religioso. As pessoas às vezes acham que por vãs repetições vai ficar ali orando um Pai Nosso de uma maneira sequencial ali, quase mecânica, por 100 vezes, 50 vezes, porque aquilo ali vai fazer com que os pecados dela sejam perdoados ou que ela consiga atingir alguma graça. Não, você vai estar orando para Deus, você está falando como se você estivesse falando com o seu pai mesmo, mas o seu pai celestial, falando com o que você precisa, você pode estar argumentando com ele, você vai estar orando de uma maneira constante durante o dia inteiro. Você está fazendo almoço lá, enquanto você está fazendo almoço, você está, Senhor, obrigado porque eu tenho oportunidade de ter acesso a alimentos, eu tenho saúde para comer esse alimento, e aí vai começando a ir mais longe, né? Senhor, eu sei que tem o irmão da minha igreja lá que está passando por dificuldade agora nessa época de pandemia, e graças a Deus porque tem uma fartura aqui em casa, e já vai começando a ter a ação de Deus no seu coração ali. Puxa vida, eu vou lá, hoje eu vou fazer essa comida aqui, vou levar lá na casa do meu irmão para poder abençoar ele. Isso é um exemplo de numa hora de almoço que você vai estar fazendo a todo instante. Você está dirigindo ali e está orando, falando com Deus. No momento que uma pessoa te fecha, em vez de você soltar aquele palavrão, começar a brigar com a pessoa, você, Senhor, abençoa esse mau motorista, que ele não faça esse tipo de coisa, ele vai acabar causando algum acidente, né? Você sempre está
em contato com Deus, você vai estar conseguindo fazer com que a vontade de Deus vá prevalecendo na sua vida. Isso vai fazer com que você seja mais paciente, seja mais amoroso. Os frutos do Espírito vão estar começando a despertar em você de uma maneira muito mais evidente. Por quê? Porque o tempo inteiro você vai estar conectado com Deus. Você vai estar olhando para tudo que está acontecendo na sua vida conforme Deus nos fala na sua palavra, e não conforme a humanidade mesmo fala de que é olho por olho, então se alguém fez eu vou me vingar. Não, você sabe que você vai estar ali demorando muito para você explodir, e você vai estar com calma, tentando se olhar a situação do outro, se colocar no lugar do outro. Essa situação do carro mesmo é impressionante. Sempre que alguém me fecha, eu penso assim, puxa, poderia ser a minha mãe que está dirigindo ali, né, e está aprendendo e me fechou, ou sei lá, poderia ser alguma pessoa próxima minha prima que tirou carta agora. E aí quando você passa do lado assim, você olha, normalmente mesmo é um idoso, ou você vê porque é uma pessoa que está dirigindo, assim, a pessoa não olha nem pro lado, assim, né, está aprendendo a dirigir agora. E aí você vai ficar xingando, buzinando, né, a pessoa não fez de propósito. E se por acaso ela fez de propósito mesmo, que seja uma coisa sincera, você orando para aquela pessoa ter o coração dela transformado ali, né? Porque você brigar com a pessoa não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Então a gente já falou a respeito do que não é uma oração, né? Não é um ritual religioso, não é a gente usando Deus como se fosse uma coisa, e muito menos a gente barganhando com Deus, né? Então o que é oração, afinal de contas, né? E aí aqui a revista fala a respeito de Henry Nouwen, eu não sei se é assim que se pronuncia, e ele fala: oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Então aqui é uma frase que ele fala, ele consegue conceituar muito bem, né, o que é oração em uma frase pequenininha. Começando aqui, é o esforço. A gente tem que ter um esforço, porque vai ser da nossa própria vontade que a gente vai orar. Se você não tiver esse esforço de você querer fazer, não tem como a oração nem começar, né? Porque você que vai decidir aquilo. Deus está o tempo inteiro ali, Ele nunca muda, quem muda somos nós. E Ele quer de verdade que a gente tenha um relacionamento com Ele cada vez mais íntimo, cada vez mais próximo. Mas se não partir da gente isso, não vai existir nunca. Então a gente precisa ter esse esforço, um esforço intencional, né? A decisão de orar, ela tem que ser nossa. Então tem que ter um esforço intencional. Concentrado. Concentrado diz que a gente tem que ter foco no que a gente está fazendo, né? Você, por exemplo, eu dei a ideia de você estar fazendo o almoço ali e estar falando com Deus. Não tem nada de errado nisso, né? Mas se você está fazendo almoço ali, falando com Deus, ouvindo uma música e pensando num problema, será que realmente você está se concentrando no que Deus está falando com você? Ou você está meio que longe, assim, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e até você está falando com Deus, orando, mas possivelmente você não vai estar atento a nenhuma resposta que o Espírito Santo pode te dar naquele momento no seu coração, porque você está longe, né? Então a gente tem que conseguir silenciar essa voz interna que a gente tem na nossa cabeça no momento que a gente está orando, porque não é um monólogo. Então você vai falando, você vai falando, você vai falando, e espera que Deus vai também responder. Você vai sentir no seu coração ali o que Deus está querendo te encaminhar, para onde Ele vai estar querendo te levar, o que Ele vai estar respondendo da sua oração, se é sim, se é não, se é espera. Então a gente tem que estar concentrado no que a gente está falando para Deus ali naquele momento. Não falando com Deus, orando já, e ao mesmo tempo pensando no que você tem que fazer amanhã, no que você vai ter que jantar daqui a pouco, no que você tem que fazer para o seu filho. E não, você tem que ter foco, né? Então essa parte é do concentrado, né? Você vai dar o seu primeiro passo, eu vou falar com Deus, e a partir do segundo passo aí eu vou falar exclusivamente com Deus. Agora eu não vou ficar com as vozes na minha cabeça aqui falando um monte de coisa que faz eu perder o foco, né, do que Deus tem para falar comigo nesse momento, né? As coisas que fazem a gente perder o foco com Deus tem aqui na revista também. A gente, tudo que vai se relacionar
sempre vai estar ocupando espaço na nossa mente e no nosso coração. Então, coisas que fazem a gente se preocupar, você está orando preocupado, você já não vai estar com seu foco pleno em Deus. Coisas que fazem você ficar empolgado demais, né? Vai acontecer alguma coisa bem legal e você está pensando só naquilo, está perdendo o foco de Deus também, né? Alguma coisa que te chama muita atenção. Sofrimento, quando você está muito triste, você fica pensando naquilo, martelando, martelando naquilo, e você não consegue também, né? Se desligar e naquele momento tá conectado apenas com Deus, né? E é impressionante, porque quanto mais ocupado você vai ficando, né, parece que mais alienado a gente vai ficando, né? Porque você fica preocupado, preocupado e acaba ficando sobrecarregado, né? E se esquece do que Deus diz, né? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Então a gente precisa abrir espaço, né? Abrir espaço para Deus trabalhar nas nossas vidas, né? Que aí é o final da frase aqui, né? Visando criar um espaço para Deus. Você tem que se concentrar com Deus, porque é a única maneira dele poder trabalhar na sua vida, trabalhar na minha vida. Se você não der esse espaço para Deus trabalhar e você sempre estiver na frente, vai ser sempre do seu jeito, não do jeito dele, do jeito perfeito para sua vida, do jeito que ele tem, como um pai faz para o seu filho, um pai terreno mesmo, um ser humano, tenta fazer o melhor, no máximo do seu esforço. Imagina um Pai Celeste que sabe de todas as coisas. Cabe a nós apenas descansar, né? Seguir o que Ele tem para nós. E como que a gente vai saber o que Ele tem para nós? Orando, buscando a Ele, né? Não tem outro jeito, né? Porque assim Ele vai fazer com que a gente consiga, na nossa vida, ter um espaço para Ele ter uma liberdade de agir, para que a gente chegue exatamente aonde Ele quer que nós estejamos, né? E não a gente fique seguindo ali, dando porrada em ponta de prego, né? É o ditado que diz, né? Você fica lá querendo bater e fica machucando e você vê que não vai estar do jeito errado e a gente continua insistindo. Não, a gente tem que parar, tem que chegar e colocar nos pés de Deus, né, em oração, os nossos problemas, as situações que nos incomodam, e sinceramente falar com Ele, sem que nada externo venha ali naquele momento nos atrapalhar, que a nossa conexão seja exclusiva com Ele, primeiramente por respeito, né, falando com Ele, sabendo da grandiosidade dele, e Ele vai sim responder, responde para mim, vai responder para você, e vai nos encaminhar, né, e a gente tem que estar disposto, né, a nos esvaziarmos de nós mesmos para que Ele possa agir, né, para que Ele possa nos guiar, como está lá em Salmo, né, 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então que a gente possa de verdade colocar o nosso coração, né, diante de Deus, falando: Senhor, olha, dá uma analisada em mim, porque eu sei que o tanto que eu sou imperfeito, mas eu quero que o Senhor possa constantemente, diariamente estar me transformando e que eu possa continuar seguindo, né, os passos de Cristo, que vai ser o que vai me levar, né, à eternidade ao seu lado, né? E a gente saber que a gente vai estar falando como o nosso Pai, ele vai começar a abrir os nossos olhos, né? A gente vai começar a perceber coisas boas que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente tá tão alienado, preocupado naquela correria ali e não consegue ver. A gente deixa passar coisas boas que acontecem, porque a gente vai começar a raciocinar pela lógica da palavra de Deus. A gente começa a ter um comprometimento com as mudanças que Deus já fez nas nossas vidas, né? Restaurando nossos valores, o nosso caráter, começando a curar, né, essas nossas preocupações, nossas ansiedades, o que a gente tem de mágoa, de ressentimento, o que a gente tem de medo, vício e tantas vezes até curas físicas, né? A pessoa começa a se chegar a Deus, orar, e Deus faz a transformação na vida da pessoa, porque a pessoa vai estar dando espaço para Ele, né? E então que a gente tenha essa percepção sempre nas nossas vidas, de que a gente esteja orando e um dos principais focos da nossa oração seja criar espaço para Deus agir na nossa vida, para que assim a vontade dele sempre esteja prevalecendo e não a nossa, né? Então, se a gente for fazer um resumão da nossa aula de hoje, que a gente consiga entender que a oração é o nosso esforço intencional, concentrado, regular,
visando criar um espaço para Deus, né? Que a gente possa orar para Deus abrir esse espaço no nosso coração aqui, para que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas e assim a nossa vida possa caminhar em retidão nessa terra, né? Pela força dele, né? Pelo poder dele. Porque se depender de nós mesmos, né? Infelizmente a gente sabe o tanto que a gente é limitado, que a gente é fraco, e a tendência vai ser sempre a gente estar tropeçando, né? Sempre caindo, sempre insistindo nas coisas que não devemos, né? Então que a gente possa dar espaço para Deus, né? E a aula de hoje então possa agregar isso, né? Agregou na minha resposta, né? O que é oração para você? Eu responderia: oração é eu poder falar com Deus e através de Jesus Cristo, né? Que morreu por mim para me dar esse acesso, e é a principal coisa que eu tenho pedido para Deus, né, que uma oração faz é com que a minha vida tenha espaço para que Ele possa agir na minha vida, né? Então, que a gente ore para que a vontade dele prevaleça sempre e não a nossa, que a gente consiga estar ali de antena, né, ligada, para que quando aconteçam as oportunidades a gente não perca, porque Deus vai estar na frente, né, nos mostrando o que nós devemos fazer. Amém, meus amados? Então vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. Fazer uma oração aqui, tão importante, né? Oração nas nossas vidas, que é o tema da nossa revista, né? Que isso possa ser uma constante, que a gente possa de verdade, né? Tá orando aí para Deus ter mais espaço nas nossas vidas sempre. Senhor eterno, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de podermos meditar em cima da Tua palavra, de podermos tentar viver, Senhor, conforme o Senhor nos diz, Pai amado. Nesse momento, bom Deus, te pedimos que o Senhor possa ter cada dia mais espaço no meu coração, no coração dos meus irmãos que nos assistem nesse momento, Pai eterno. Que o Senhor possa, Deus, transformar a nossa fé para que a gente saiba que dependemos totalmente de Ti, Pai. E que a gente possa desejar, Senhor, do fundo da nossa alma, que a Sua vontade prevaleça, porque sabemos que ela é soberana, ela sim que é plena, Senhor, ela que chega ao máximo de justiça, Senhor, em nossas vidas. Então, Pai, que o Senhor possa sempre estar à frente, nos fortalecendo, e que nós possamos aprender a cada dia mais, Deus, abrir espaço nas nossas vidas para que o Senhor possa agir. Ó Senhor amado, continua conosco, olha por cada família da nossa igreja, Pai. Olha, Senhor, por cada casa, por cada lar, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai eterno. Te pedimos todas essas coisas no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus amados. Nossa primeira aula vai ficando por aqui. Espero que os irmãos tenham uma semana abençoada e continuem orando uns pelos outros, pela minha vida, que eu também busco sempre estar orando pela vida dos irmãos aí, que essa aqui é a nossa comunhão como Igreja de Cristo, né? Uns sempre tentando ali buscar com que o outro esteja mais próximo de Cristo, e isso possa ser uma constante nas nossas orações também, né? Que daqui para frente minhas orações sejam que Deus tenha mais espaço no coração de vocês. Amém?